Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente manhã de sexta-feira para todos nós. É com muito carinho que estamos aqui, iniciando o nosso momento do Evangelho Diário, minutos esses que todos nós reservamos para estar aqui com o nosso coração em Jesus e com o nosso pensamento elevado até a Deus, nosso Pai. Então, eu desejo a todos uma excelente sexta-feira, um dia de paz para dentro da nossa casa, um dia de muita serenidade em nosso coração e que hoje Deus possa nos proteger durante todo o nosso dia e tudo que ocorrer, tudo que chegar para a gente, desde os fatos até as notícias, que possamos ter calma para entender a vontade de Deus e que possamos ter muita calma e muita paciência antes de responder, antes de tomar uma decisão. E que Jesus, ele esteja neste momento conosco, aqui no nosso momento do Evangelho Diário, mas também em nosso coração. Meus amados irmãos, hoje é com muito carinho que nós iremos refletir a mensagem de número 200 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Esta mensagem é do querido espírito irmão Jacob e ele nos fala, em sua essência, sobre a coragem, sobre ter coragem para enfrentar tudo o que chega em nossa vida. Coragem para vencer as nossas limitações internas. Coragem para acreditar que somos capazes de vencer, de lutar e que temos forças para passar pelas dificuldades. Então, hoje nós falaremos dessa virtude, a coragem, e meus amados irmãos, eu vou ler aqui para todos nós a mensagem de hoje. Atravessa corajoso esta hora de transição e reanima-te no Senhor e não desfaleça. O que o irmão Jacob ele fala aqui para nós? O irmão Jacob nos convida a ter coragem nas horas de transição em nossa vida. Coragem nas horas difíceis. E sabe, meus irmãos, eu gosto muito da definição de coragem, só para a gente entender, do nosso querido Nelson Mandela. Só para a gente relembrar aqui, Nelson Mandela, ele foi um grande espírito que esteve aqui conosco na Terra, que lutou por causas, meus irmãos, que hoje temos que agradecer a ele. Nelson Mandela, ele teve grandes virtudes, um coração muito bondoso e nitidamente foi um espírito que veio em missão para ajudar no progresso moral de todos nós. E Nelson Mandela, ele define coragem da seguinte forma. Ele diz: eu aprendi que a coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas é aquele que conquista por cima do medo. Mas é o que conquista esse medo. Meus amados irmãos, olha só que definição mais bonita, porque ele diz que coragem não é ausência de medo. Mas coragem é aquela virtude que a gente coloca em ação, que mesmo com medo nós enfrentamos, nós agimos, nós confiamos em Deus. Eu penso nas horas de provações da nossa vida, nos minutos dolorosos, as provações que às vezes passamos com a família, no trabalho, com amigos,
Provações na saúde, no âmbito que for, no contexto que for. Eu penso quando essas provações chegam, na maioria das vezes, se não em todas, elas arrancam lágrimas dos nossos olhos. Preocupações, pensamentos que ficam agitados com medo. Quem de nós, ao passar por uma provação na vida, um desafio, não sente medo, não sente temor, não fica com receio? Porque quando a dor chega, ela mexe conosco de uma forma tão profunda que a gente se torna extremamente vulnerável. E aí o medo aparece. O medo daquilo que a gente não tem controle, o medo do que pode acontecer, de como tudo pode se desenrolar. Então Nelson Mandela ele é muito sábio em suas palavras quando ele diz: coragem não é ausência de medo. Então, quando as provações chegam em nossa vida, é natural que a gente sinta medo. É normal que a gente fique receoso, preocupado. Mas aí nós colocamos a coragem à frente desse medo. Porque o medo paralisa, mas a coragem nos impulsiona para a frente. Então, mesmo com medo, nós reunimos forças para pensar: eu consigo, eu vou enfrentar. Se essa dificuldade chegou em minha vida, eu vou lutar. Deus está comigo. Então a gente une todas as nossas forças para agir com coragem. Eu digo também que a coragem, ela é a fé em nós também. Essa fé nas nossas forças. Porque quando estamos com medo, tendemos a desanimar, a se entregar ao problema, a achar que a gente não consegue resolver aquilo, que não vai ter jeito. Mas a coragem, que também é essa fé em nós, a gente desperta essa fé dentro de si e pensa: eu consigo enfrentar, eu consigo passar por isso. Então lembremos que o Nelson Mandela diz para nós, o que o irmão Jacob também coloca: coragem não é ausência de medo, mas é a gente enfrentar o que precisa, mesmo com medo. E sabe, meus irmãos, eu até separei aqui para mostrar para nós essa obra que já esteve em muitos momentos aqui conosco, Joana d'Arc, a Médium, um livro de Leon Denis. Particularmente, acho que eu já disse isso, é um dos meus livros favoritos. Mas aqui nós temos a história da querida Joana, a história de vida dela, que se passa há séculos atrás, num momento de muita transição aqui na Terra. E ela é o exemplo perfeito da coragem para a gente. Mesmo com medo, mesmo com receio, mesmo preocupada, ela une essa força da coragem para seguir em frente em tudo que ela precisa cumprir. Ela não se entrega ao primeiro obstáculo. Ela não se entrega para a dor. Ela não cai naqueles pensamentos sombrios do medo. Mas ela segue com coragem. E é notável perceber que ela consegue aurir essa coragem por meio da oração, por meio dessa conversa profunda com Deus, com Jesus, com a ajuda dos bons espíritos. Então, a todo momento, o pensamento dela está em oração, rogando para que ela se mantenha firme em meio às dificuldades, para que ela consiga lutar em meio aos obstáculos e que ela consiga vencer todas as provações que chegarem para ela. Então é muito bonito a história dela, meus irmãos, que é uma história de muita força, uma história de coragem. E não é, novamente, essa coragem do mundo, sabe? Essa coragem de, eu faço tudo, não tenho medo de nada, me arrisco em tudo. Isso não é coragem. Isso é imprudência. Vou repetir para nós aqui. Coragem é a gente aurir as forças internas para, mesmo com medo,
diante das situações, a gente enfrentar com fé, com esperança e com muita resiliência. E Joana d'Arc é o exemplo disso para todos nós. Inclusive, eu até separei um trechinho aqui para a gente do livro dela, em que é nos colocado assim: na grandiosa evolução do ser, a coragem é a qualidade essencial. Se não a possui, como poderá vencer os obstáculos inúmeros que se acumulam na estrada da vida? Eis porque, nos mundos inferiores, moradas e escolas das almas novas, a luta é a lei geral da natureza e da sociedade. Porque é lutando que o ser adquire as energias primordiais e indispensáveis a que lhe seja possível descrever a sua imensa trajetória através do tempo e do espaço. Por outras palavras, o que Leon Denis coloca aqui para nós nesse livro de Joana d'Arc é dizendo que, sobretudo nesse mundo de provas e expiações que nós estamos, esse mundo mais inferior que a gente reencarnou, uma qualidade essencial para a gente conseguir passar por aqui, nessa existência, é a coragem. Sem a coragem, a gente sucumbe, se entrega, opta por caminhos que não são bons para nossa alma. Sem a coragem, a gente não cumpre o que precisa na nossa encarnação. Então, hoje, meus irmãos, que todos nós possamos olhar para as situações que chegam na nossa vida, olhar para as provações e elevar o pensamento a Deus e dizer do fundo do nosso coração: Pai, conceda-me a coragem para, mesmo com medo, enfrentar essa situação. Porque se essa provação chegou hoje para mim, é porque o Senhor sabe que eu consigo vencê-la. Mas me ajude com coragem, porque a nossa alma ainda é fraca. Que essas palavras possam sempre estar vivas em nosso coração. Meus amados irmãos, hoje eu deixo aqui para todos nós essa mensagem do Evangelho com muito carinho, com muito amor. Convido a todos para estarmos aqui amanhã, no sábado, para mais um Evangelho diário. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, e que assim seja.